Olhe ao seu redor. Imagine você ser o filho caçula, desprovido de atenção, esquecido e humilhado, enquanto seus irmãos brilham com destaque. Entretanto, movido por sua humildade, você é escolhido por Deus para governar uma grande nação. Essa é a história de Davi, uma narrativa profundamente famosa que ressoa através dos séculos. Muitos conhecem a história de Davi e muitos o aclamam como o melhor rei que Israel já teve. Mas aqui está a pergunta que paira sobre todos nós. Será que isso é realmente verdade? Será que Davi merece o título de melhor rei de Israel? Fique conosco nesta jornada enquanto exploramos os feitos extraordinários e os desafios surpreendentes deste líder bíblico icônico. Vamos desvendar os mistérios, analisar as virtudes e os dilemas de Davi, para que você possa descobrir a verdade que está por trás das histórias. Prepare-se, pois esta história é mais profunda do que as águas do dilúvio, e nossa busca pela verdade promete ser fascinante. E não se esqueça de ficar até o final, compartilhar suas reflexões nos comentários e se inscrever no nosso canal para acompanhar mais histórias intrigantes como esta. Vamos embarcar nessa jornada juntos. E se você busca crescer espiritualmente, além de mergulhar neste vasto oceano da Palavra de Deus, convido você a se inscrever no canal. Desta forma, você ficará por dentro de todos os nossos vídeos. Aqui, procuramos abordar importantes temas bíblicos para o crescimento espiritual. E já clica no botão de gostei, assim esse conteúdo chegará a mais pessoas que precisam conhecer a Palavra de Deus. A história do rei Davi é uma das mais renomadas e reverenciadas na Bíblia Sagrada. Este homem foi o segundo monarca a governar Israel, escolhido por Deus para liderar e guiar seu povo escolhido. A vida de Davi é detalhadamente registrada nas Escrituras do Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º Reis e 1º Crônicas. O significado profundo do nome Davi, ou Dawid em hebraico, permanece envolto em mistério. No entanto, uma das interpretações mais aceitas é que o nome Davi carrega o belo significado de amado, originando-se da palavra hebraica Deod. Além disso, também foi sugerido que Dawid poderia ser associado ao termo Davidum, que significa chefe ou comandante do exército. Se esta última interpretação fosse verdadeira, então Davi seria mais um título de honra do que um nome próprio, embora essa possibilidade seja considerada improvável. A história de Davi é repleta de episódios emocionantes e desafios, desde seu humilde começo como um simples pastor de ovelhas até sua ascensão como o rei mais lembrado e amado de Israel. Ao longo de sua jornada, ele enfrentou gigantes, desafios políticos e dilemas pessoais, sempre confiando na orientação divina. Suas ações e sua relação com Deus continuam a inspirar e ensinar importantes lições de fé e coragem aos que leem sua história até os dias de hoje. Davi, o jovem filho mais novo de Jessé, era da nobre tribo de Judá e trazia consigo a linhagem da moabita Rute e do judeu Boaz. Seu nascimento ocorreu em Belém, uma cidade situada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai desfrutava de riqueza e respeito entre os habitantes da cidade. Desde sua juventude, Davi foi destinado a uma humilde profissão de pastor de ovelhas. Nesse ofício, ele adquiriu valiosas virtudes que se revelariam fundamentais em sua futura jornada. Quando, posteriormente, Davi ascendeu ao trono de Israel, essas virtudes se manifestaram de maneira notável. Coragem, dedicação e cuidado com seu rebanho foram algumas das qualidades que ele desenvolveu pastoreando ovelhas. Enfrentando desafios inesperados, como o confronto com um feroz urso e um temível leão, Davi demonstrou sua determinação. A Bíblia nos revela que Davi tinha cabelos ruivos, cuja palavra hebraica admoni significa vermelho, e uma aparência graciosa. Assim, a trajetória desse notável personagem bíblico é marcada não apenas por suas habilidades como pastor, mas também por sua notável aparência e sua preparação para os desafios que o aguardavam. Na Sagrada Escritura, encontramos pela primeira vez o nome de Davi em um momento de grande importância, quando o profeta Samuel foi enviado por Deus à cidade de Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel
e revelado que o futuro rei estava na casa de Jessé. O profeta Samuel, cumprindo a vontade divina, reuniu os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, pois estava ocupado cuidando das ovelhas no campo. No entanto, quando nenhum dos outros filhos de Jessé atendeu aos critérios estabelecidos por Deus, Davi foi chamado das pastagens. Quando Davi se apresentou diante do profeta Samuel, Deus confirmou ao profeta que Davi era o escolhido para liderar Israel. Foi então que, na presença de seus irmãos e do próprio Deus, Davi foi ungido com óleo sagrado, como nos ensina 1 Samuel 16:13. Embora naquele momento o propósito da unção não tenha sido totalmente revelado publicamente, alguns podem ter entendido que Samuel estava ungindo um possível sucessor em seu ministério profético, semelhante ao que o profeta Elias fez ao ungir Eliseu. O mais importante é que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, como está registrado na Bíblia. Embora tenha sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei, cumprindo assim o plano divino para seu reinado. Essa jornada de Davi em direção ao trono de Israel é um exemplo da soberania de Deus em escolher e capacitar líderes segundo a sua vontade. Em um notável episódio que granjeou imenso reconhecimento a Davi entre o povo de Israel, encontramos a história da sua corajosa batalha contra o gigante filisteu Golias, conforme registrado em 1 Samuel 17. Tudo começou quando Davi, inicialmente enviado por seu pai para levar provisões aos seus irmãos guerreiros e obter informações sobre a batalha contra os filisteus, chegou ao campo de batalha. Nesse cenário de conflito, Davi deparou-se com o desafio audacioso que Golias lançara ao exército de Israel. O gigante desafiava os israelitas a escolherem um campeão para enfrentá-lo em combate singular. O vencedor do duelo determinaria o desfecho da batalha. Esse desafio já se prolongava por 40 dias, sem que ninguém ousasse enfrentar Golias. Para os israelitas, a ideia de confrontar aquele gigante parecia uma sentença de morte, e até mesmo o rei Saul compreendia os riscos envolvidos. Desesperado, Saul ofereceu generosas recompensas e até mesmo a mão de sua filha em casamento para quem aceitasse o desafio. No entanto, foi o jovem Davi quem se apresentou como voluntário para encarar o formidável Golias. Ele recusou a pesada armadura que lhe ofereceram, pois não conseguia manejá-la com destreza. No momento crucial do combate, Davi confiou em sua fé e habilidade simples, escolhendo uma pedra e uma funda como armas. Com um arremesso preciso, Davi derrubou o gigante Golias, cortou sua cabeça e, assim, evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava ao seu lado. Essa notável vitória de Davi demonstrou que a coragem, a fé e a confiança no Senhor eram mais poderosas do que a estatura ou a força física, e ela selou sua reputação como um herói do povo de Israel. A história de Davi e Golias é uma lembrança poderosa de como a fé e a determinação podem superar os obstáculos mais imponentes. Os eventos após a unção de Davi por Samuel, sua vitória sobre Golias e sua presença na corte de Saul são enigmáticos em sua cronologia. O que sabemos com certeza é que Davi foi escolhido como músico, com a missão de aliviar a tristeza que envolvia o coração de Saul, como está escrito em 1 Samuel 16:18. Nesse período, Davi também continuava a desempenhar suas responsabilidades como pastor do rebanho de seu pai. Além de servir como músico pessoal do rei Saul, Davi começou a ser encarregado da honrada tarefa de ser o portador da armadura de Saul. O rei desenvolveu um carinho especial por Davi, como relatado em 1 Samuel 16, 21 a 23. No entanto, o momento mais notável na vida de Davi foi quando ele enfrentou corajosamente o gigante Golias. Sua valentia e fé no Senhor o conduziram à vitória nesse momento épico. À medida que Davi se destacava pela sua coragem e fidelidade, sua popularidade crescia consideravelmente entre o povo de Israel. O Senhor estava guiando seus passos, preparando-o para um destino grandioso que ainda estava por se desenrolar. Após a gloriosa vitória sobre Golias,
nasceu uma amizade notável entre Davi e Jonatas. Essa amizade, que se tornou um exemplo lendário, é um tesouro nas páginas da Sagrada Escritura. A cumplicidade entre o príncipe de Israel e Davi era um modelo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade, como podemos ler em 1 Samuel, capítulo 18. Essa amizade genuína e robusta sobreviveu aos desafios que a vida lhes impôs. A aliança entre Davi e Jonatas persistiu mesmo após a trágica morte do filho de Saul. Foi nessa época que o rei Davi ordenou que Mefibosete, que era coxo, fosse trazido diante dele e lhe deu uma herança da casa de Saul, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 9. Contudo, durante esse período, a inveja e a ira de Saul contra Davi cresceram. Davi havia se tornado o favorito do povo, e os corações dos israelitas se inclinavam mais para ele do que para o próprio rei, a ponto de comporem canções exaltando as façanhas de Davi sobremaneira as de Saul. Saul, incapaz de lidar com essa situação, tentou prejudicar Davi e até mesmo tirar sua vida em várias ocasiões. Ele reconhecia que a popularidade de Davi ameaçava a dinastia de sua família no trono, e esse era o cerne de sua perseguição. Nessa adversidade, a verdadeira profundidade da amizade entre Davi e Jonatas brilha ainda mais, pois Jonatas reconheceu que o plano do Senhor para o futuro de Israel incluía Davi como rei. Jonatas até tentou reconciliar seu pai com Davi, mas, infelizmente, não teve sucesso, e Davi foi forçado a fugir para preservar sua vida. Essa história é um testemunho da força e da fidelidade de sua amizade diante das adversidades. Quando Davi, fugindo da perseguição de Saul, buscou refúgio inicialmente em Ramá, ao lado do profeta Samuel, ele estava enfrentando tempos difíceis. Saul, o rei de Israel na época, estava determinado a capturá-lo, mas não conseguiu. Após sua estadia em Ramá, Davi seguiu para o santuário de Nob. Neste local, ele obteve alimento e armas para a sua jornada em direção a Gate, uma cidade dos filisteus. Foi em Gate que Davi recebeu treinamento que o moldou como um habilidoso guerreiro. Neste período, Davi começou a formar um exército surpreendente. Ele reuniu homens que eram considerados marginalizados, devedores e insatisfeitos. Muitos de seus leais companheiros nem mesmo eram hebreus. Durante esse período, Davi conquistou a confiança de clãs em Judá que estavam descontentes com o governo de Saul. No entanto, mesmo com as crescentes tensões, Davi não tomou nenhuma ação direta contra a vida de Saul enquanto o rei ainda estava vivo. Ele respeitava a crença de que não se deveria tocar no ungido do Senhor. Essa frase é amplamente conhecida, mas frequentemente mal compreendida por muitas pessoas. Davi demonstrou um grande senso de respeito pelas escolhas divinas, mesmo quando estava em uma situação desafiadora. A jornada de Davi como rei começou mesmo antes de ele assumir o trono de Israel. Inicialmente, ele foi ungido como rei da tribo de Judá em Hebrom. Essa cidade estava situada a cerca de 50 quilômetros de Jerusalém e se tornou a sua capital. Enquanto reinava em Hebrom, Davi estabeleceu alianças estratégicas de grande importância. Gradualmente, ele conquistou o apoio das principais lideranças de Israel, contornando assim as tensões com aqueles que ainda eram leais à casa de Saul. Davi permaneceu em Hebrom por um período de 7 anos e meio. Nesse tempo, sua jornada como rei estava apenas começando, e as sementes do seu reinado glorioso foram plantadas nas alianças e conquistas que ele realizou em Hebrom. A história de Davi como rei é uma prova da vontade de Deus e da sua habilidade em unir um reino dividido em direção à unidade e prosperidade. Davi, um homem escolhido por Deus, ascendeu ao trono sobre as 12 tribos de Israel após a partida de Isbosete, o filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por aqueles que o apoiavam, incluindo o antigo capitão de Saul, Abner, que também encontrou seu fim trágico. Sob a orientação divina, Davi assumiu a liderança em Hebrom e posteriormente transferiu a capital para a sagrada Jerusalém. Assim, o rei Davi tornou-se o primeiro a governar Israel como um império unificado, unindo as tribos sob um só estandarte. Mesmo com a divisão que surgiu após a morte de seu filho,
o sábio rei Salomão, a dinastia da casa de Davi, perdurou por aproximadamente 425 anos. Em Jerusalém, escolhida por Deus, o rei Davi ergueu seu palácio majestoso no Monte Sião, após conquistar a terra dos jebuseus. Além disso, dedicou-se a erguer outras grandiosas edificações. O coração do rei Davi ardia em adoração ao Senhor, e ele trouxe a Arca da Aliança para a capital do império, tornando Jerusalém o epicentro da fé. Seu desejo sincero era construir um templo ao Senhor, mas Deus reservou essa honra para seu amado filho, Salomão. O rei Davi, com a sabedoria divina, estabeleceu um formidável exército de guerreiros. Ele conquistou vitórias épicas sobre os edomitas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. Suas conquistas ampliaram as rotas comerciais, edificaram estradas e trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Sob o reinado de Davi, a glória de Israel brilhou intensamente, cumprindo assim o plano de Deus para sua nação escolhida. Na jornada do rei Davi, enquanto ele liderava com sabedoria e virtude o povo de Israel, sua vida familiar era marcada por uma série de desafios e tragédias. Davi, que teve muitas esposas e concubinas, gerou uma descendência notável. Entre seus filhos mais proeminentes, destacam-se Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua única filha. Apesar do reinado próspero e exemplar que Davi estabeleceu em Israel, sua família estava envolta em um turbilhão de conspirações, intrigas e rivalidades. Um exemplo gritante disso é o conflito que envolveu Absalão, que cometeu um ato terrível ao vingar a violência sofrida por sua meia-irmã Tamar, causada por Amon. No entanto, Absalão também acabou se perdendo no caminho da traição, e mais tarde foi morto por Joabe, sobrinho de Davi. O rei Davi, apesar de suas conquistas notáveis na unificação das 12 tribos de Israel, não conseguiu evitar as divisões e rivalidades entre seus próprios filhos. Essa dinâmica complexa na vida familiar de Davi reflete a complexidade e os desafios que muitas vezes permeiam as histórias bíblicas, mostrando que mesmo os grandes líderes não estão isentos de dificuldades pessoais e familiares. Em tempos de grande prosperidade no reino de Israel, o ilustre rei Davi, um homem após o coração de Deus, enfrentou uma queda amarga. Ele se viu envolvido em uma trama de traição e adultério com Betseba, esposa de Urias, um valente guerreiro. Esse triste episódio estava envolto em segredo até que o profeta Natã trouxe à tona a verdade, revelando o pecado que até então permanecera oculto. Davi, confrontado com a gravidade de seu erro, mergulhou em profundo arrependimento. Deus, em sua misericórdia, perdoou Davi, mas as consequências de seu pecado não foram evitadas. A história nos ensina que o rei Davi se casou com Betseba, e dessa união nasceu Salomão, o futuro herdeiro do trono de Israel, um rei sábio e renomado. As implicações desse pecado de Davi não se limitaram ao seu caso pessoal, ecoaram por toda a história de Israel. Este relato bíblico é um poderoso lembrete de que Deus, sendo santo e justo, não tolera a transgressão. Ele nos ensina a importância do arrependimento sincero e nos alerta sobre as consequências que podem advir de nossas ações, mesmo quando somos perdoados por sua graça divina. O rei Davi, embora longe da perfeição, era um homem de sincera devoção, fiel aos seus amigos e leal. No entanto, sua maior qualidade residia na sensibilidade à voz de Deus. Davi, como rei, tinha seu coração voltado inteiramente para o Senhor. Compreendendo sua limitação diante do Deus Todo-Poderoso, ele se mostrava humilde e sincero em seu arrependimento, sempre em busca do favor divino. Davi entendia que, como ser humano, estava sujeito a falhas, mas sua fé inabalável e sua busca incessante por Deus o tornavam um exemplo de devoção. Ele nos ensina que, mesmo diante de nossas imperfeições, podemos encontrar perdão e orientação na comunhão com o Altíssimo. O rei Davi, conhecido como o doce salmista de Israel, desempenhou um papel significativo na adoração musical do povo de Israel.
O Antigo Testamento faz diversas menções a Davi como um líder na música de adoração. Além disso, ele é reconhecido como um inventor de instrumentos musicais talentoso e um hábil compositor. É importante destacar que, entre os salmos registrados na Bíblia, 73 deles têm atribuição de autoria a Davi. Muitos desses salmos são identificados como sendo de natureza messiânica, prenunciando eventos futuros ou aspectos da vinda do Messias. De fato, Jesus também atribuiu a autoria de um desses salmos a Davi. Davi, portanto, não apenas foi um grande rei de Israel, mas também um líder na adoração musical e um inspirado salmista, cujas composições continuam a ser uma parte essencial da tradição religiosa e espiritual até os dias de hoje. O rei Davi é uma figura de grande relevância na Bíblia, sendo mencionado não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Sua importância transcende as páginas das Escrituras, pois ele é reconhecido como um ancestral de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas genealogias dos evangelhos, Davi ocupa um lugar de destaque, vinculando-o diretamente à linhagem de Jesus. No Novo Testamento, encontramos mais de 58 referências ao rei Davi, destacando-se o título frequentemente atribuído a Jesus, o Filho de Davi. Este título enfatiza a conexão entre Jesus e a promessa messiânica feita a Davi. Em Apocalipse 22:16, Jesus se identifica como a raiz e a geração de Davi, reforçando sua linhagem real. Uma das descrições mais notáveis de Davi, encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, ressalta que ele era um homem segundo o coração de Deus. Essa caracterização destaca a proximidade espiritual de Davi com Deus e sua devoção ao cumprimento da vontade divina, tornando-o um exemplo de fé e piedade para os crentes ao longo das eras. Davi não apenas reinou como um grande líder de Israel, mas também deixou um legado espiritual que ecoa através das páginas da Bíblia e na vida daqueles que buscam seguir a Deus com o coração sincero. Ser um homem segundo o coração de Deus é mais do que uma simples expressão. É um padrão elevado de dedicação à vontade divina. No contexto bíblico, isso se torna evidente quando examinamos a vida do rei Davi, um homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel devido à sua fidelidade e comprometimento. Davi, de acordo com a Bíblia, foi ungido como rei por Samuel, o profeta, em um momento crucial na história de Israel. Naquele tempo, Saul governava como rei, mas sua desobediência às ordens de Deus o levou à rejeição divina. Foi então que Deus buscou um homem segundo o seu próprio coração, alguém que se dedicasse a obedecer a ele em todos os aspectos. Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Deus enfatizou a importância do coração em sua escolha. Embora o filho mais velho de Jessé, Eliabe, parecesse imponente, Deus lembrou a Samuel que ele olha para o coração, não para a aparência exterior. Paulo de Tarso, no Novo Testamento, também mencionou a escolha de Davi como homem segundo o coração de Deus em sua pregação em Antioquia. Ele destacou como Deus levantou Davi como rei e enfatizou que Davi faria toda a vontade de Deus. Além disso, Paulo ressaltou que Jesus, o Salvador de Israel, veio da descendência de Davi, cumprindo assim as promessas divinas. Portanto, ser um homem segundo o coração de Deus significa ser alguém que busca a vontade divina com sinceridade, dedicando-se a obedecer aos seus mandamentos e propósitos, como Davi fez em sua vida. É um chamado à fidelidade e à busca constante da justiça e da retidão, demonstrando um coração comprometido com Deus em todas as circunstâncias. No livro sagrado, aprendemos que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. No entanto, isso não significa que Davi fosse perfeito, pois a Bíblia reconhece sua natureza pecaminosa. Em vários salmos, Davi lamenta seus pecados e confessa sua miséria diante de Deus. Um dos momentos mais marcantes da vida de Davi foi quando o Senhor o repreendeu por intermédio do profeta Natã, devido ao seu grave pecado com Urias e Batseba. Mas como alguém imperfeito pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus?
O Salmo 51 nos oferece insights valiosos. Davi tinha plena consciência de sua natureza pecaminosa. Ele não escondia seus erros, mas os reconhecia diante de Deus. Ele escreve: Eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versos 3 a 5. Davi não hesitava em confessar seus pecados a Deus. Ele admitia: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Salmo 51, 4. Davi demonstrava um sincero arrependimento. Ele não se contentava com o erro, mas clamava pela misericórdia de Deus e pela purificação divina, suplicando: Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, verso 2. Davi entendia que a restauração de seu relacionamento com Deus dependia da graça divina, não da força de sua própria vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso e pedia: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. A maior preocupação de Davi não era perder poder, riqueza ou fama, mas ser afastado da presença de Deus. Ele implorava: Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51, 11. Davi era alguém comprometido em glorificar a Deus e em proclamar sua vontade. Ele desejava compartilhar os caminhos de Deus com os transgressores e louvar o Senhor com seus lábios abertos. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Salmo 51, versos 13 e 15. Assim, podemos compreender que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por sua perfeição, mas por seu reconhecimento sincero de sua pecaminosidade e sua busca constante por perdão, restauração e uma vida que glorificasse o Senhor. Quando contemplamos a vida de Davi, somos agraciados com ensinamentos profundos sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus não é um fruto de méritos próprios, mas sim um presente da graça divina. Davi conquistou tal título por seguir diligentemente a vontade de Deus. Contudo, mesmo sendo um homem imperfeito, Davi compreendia que sua caminhada dependia inteiramente da graça e do poder do Espírito Santo para manter seu coração em sintonia com o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus implica encontrar completa satisfação no Senhor. Isso envolve a aceitação de que a vontade divina se sobrepõe à vontade humana, inclusive à nossa própria vontade. Davi proclamava que não buscava grandiosidades ou realizações pessoais, mas sim depositava sua esperança no Senhor, repousando nele como um filho repousa nos braços de sua mãe. Ser um homem segundo o coração de Deus é abraçar a convicção na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É manter confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. Enquanto fugia da revolta de Absalão, Davi afirmava: Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Com frequência, ser alguém segundo o coração de Deus se chocará com as expectativas da sociedade. Devemos fazer escolhas entre agradar a Deus ou aos homens, pois não há meio termo. Saul, por exemplo, buscou agradar aos homens e, em resultado, foi rejeitado por Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus significa se submeter ao exame minucioso do Senhor. No Salmo 139, o salmista reconhece sua limitação diante da soberania e grandiosidade de Deus. Ele ora para que Deus o examine e revele qualquer ofensa em seu coração, buscando ser guiado pelo caminho eterno. Homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que permitem que o Senhor os sonda, os corrija, os instrua e os guie em sua jornada espiritual. Foi na gloriosa cidade de Jerusalém que o reinado de Davi atingiu seu apogeu. Esta cidade, outrora uma fortaleza imponente, foi conquistada pelo rei Davi, derrotando os jebuseus com a orientação do Senhor.
Ele invadiu a cidade por meio dos túneis de Giom, uma estratégia abençoada por Deus. Davi, ao tomar posse de Jerusalém, tomou medidas para expandi-la e fortificá-la, tornando-a uma cidade próspera. Ele ergueu um palácio majestoso, reabriu rotas comerciais e construiu estradas importantes que ligavam Israel a outras nações. Jerusalém não apenas se tornou o centro político de Israel, mas também o centro religioso, onde Davi preparou um tabernáculo dedicado ao culto ao Senhor. Ele trouxe a sagrada Arca da Aliança da cidade de Kiriat Jearim para Jerusalém, cumprindo assim a vontade do Senhor. Embora Davi tenha desejado construir o templo em Jerusalém, Deus designou essa honra para seu filho Salomão, que edificou o majestoso templo durante seu próspero reinado. No entanto, a organização religiosa estabelecida por Davi no tabernáculo teve uma influência duradoura na adoração que ocorreu posteriormente no Templo de Salomão. No âmbito militar, o reinado de Davi foi marcado por conquistas notáveis e vitórias impressionantes. O exército de Israel subjugou sistematicamente todos os seus inimigos, derrotando antigos opressores como os filisteus, moabitas, amonitas, arameus, edomitas, amalequitas e cananeus em geral. Por meio de conquistas e alianças estratégicas, o reinado de Davi estendeu-se desde a fronteira egípcia até as margens do rio Eufrates. Durante a maior parte do seu reinado, Israel desfrutou de uma paz duradoura e bem estabelecida. Embora Davi fosse um homem piedoso e temente a Deus, os desafios que ele enfrentou ao longo de seu reinado foram resultado de suas próprias falhas e pecados, o que demonstra a importância de se manter fiel ao Senhor em todos os momentos. No decorrer deste vídeo, exploramos a vida e o reinado do rei Davi, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Vimos suas virtudes, como sua coragem para enfrentar Golias, sua paixão por Deus e sua habilidade de unir as tribos de Israel. Também discutimos suas fraquezas, como o episódio com Batseba e Urias, que mostrou que Davi era um homem imperfeito. A questão de saber se Davi foi o melhor rei de Israel é complexa e aberta a interpretações. Ele certamente teve momentos de grandeza, liderando Israel para a prosperidade e tornando Jerusalém a capital do reino. No entanto, também enfrentou desafios e cometeu erros graves. É importante lembrar que a história de Davi é uma história de redenção, perdão e fé. Mesmo diante de suas falhas, ele buscou a reconciliação com Deus. Davi nos ensina que, independentemente de nossas imperfeições, podemos buscar a Deus com sinceridade e encontrar perdão. No final das contas, a questão de saber se Davi foi o melhor rei de Israel é subjetiva e pode variar de acordo com a interpretação de cada pessoa. O que podemos aprender com sua história é que, apesar de nossas fraquezas, podemos buscar a Deus e tentar viver uma vida que o honre. Entretanto, você sabia que a força de Sansão, na verdade, nunca veio do seu cabelo? Para saber mais, basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui, e que Deus abençoe grandemente a todos que assistiram até o final.